Olá, me chamo Simone Alvarez, eu sou professora de Direito Internacional e Constitucional da Universidade Estácio de Sá, eu sou membro da Comissão de Direito Internacional da OAB e um dos temas que mais tem gerado polêmica é a respeito da vinculação ou não das decisões da Organização Mundial da Saúde e a conduta do presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente vai analisar o quê? O que eu pretendo analisar nesse vídeo é a respeito da vinculação das decisões às decisões da Organização Mundial da Saúde. Então, gente, a OMS, tá? Ela é uma organização internacional e, como tal, ela tem o poder de definir orientações a serem seguidas pelos estados partes, tal como é o Brasil. Só que as decisões da OMS, por si só, elas não são vinculantes. Mas a partir de que momento ela se torna vinculante? Ela se torna vinculante porque ela está protegendo um direito humano. E a saúde é um direito humano protegido por onde? Através da Convenção Americana de Direitos Humanos e a partir do artigo 10 do Protocolo de São Salvador, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata a respeito de direito à saúde e outros direitos sociais. Então, o que a OMS determinou? A OMS determinou que os países que passam por uma situação de pandemia evitem que haja contato entre as pessoas para conter essa epidemia. O coronavírus é um vírus extremamente letal porque ainda não existe contra ele uma cura reconhecida, não existe vacina, não existe remédio específico contra o coronavírus. Entretanto, no caso do isolamento, aonde a gente aplica? O isolamento ele é aplicado àquelas pessoas que já estão doentes, enquanto a pandemia ela é aplicada àquelas pessoas que não estão doentes, mas elas devem se preservar a ponto de não contrair o vírus e não disseminar o vírus em suas respectivas famílias, enfim, escola, o que for. O Bolsonaro, em contrapartida, ele está agindo contrariamente às recomendações da OMS a partir do momento em que ele estimula uma campanha que custou em torno de 5 milhões de reais, como o Brasil não pode parar, quando ele sai em passeatas, saindo cumprimentando pessoas, segurando o celular, tirando selfie, quando ele age não apoiando as decisões que são essenciais dos governadores dos estados que adotaram a quarentena, no caso do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em São Paulo, João Dória, eles implantaram o isolamento, fecharam restaurantes, fecharam também museus, o acesso à praia, limitou tudo isso a fim de reduzir a curva de crescimento do vírus. Então, pessoal, apesar das recomendações da OMS por si não serem vinculantes, não tem força obrigatória porque elas são recomendações, a partir do momento que o presidente não apoia, não cumpre essa decisão da OMS porque ela é referente a direito à saúde, ela está ferindo o quê? Ela está ferindo os direitos humanos, tá? Ele está ferindo os direitos humanos. Então, como as pessoas têm direito à vida, direito à integridade física e psíquica, inclusive vale ressaltar que a OMS recomenda que aquelas pessoas que estão em isolamento, que estão em quarentena, elas sejam apoiadas pelo governo no sentido de receberem alimentos, no sentido de receberem ajuda financeira, e por isso a quarentena não deveria impactar a mesa, a família daquelas pessoas humildes. Por quê? Porque o presidente deveria estar apoiando aquelas pessoas humildes, tá? Fornecendo-lhes alimentos, etc. Mas o que a gente vê é uma campanha mais das pessoas que não são do governo fazendo doações, cantores, e excelente. Cada um ajuda o outro, ninguém deve ser assim, né? Não se pode falar que ninguém solta a mão de ninguém, porque o objetivo é soltar realmente, mas continuar oferecendo ajuda. Só que, exatamente, questiona-se se a conduta dele, além de violar direitos humanos, o que ensejaria uma provável ação contra o Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, se também poderia o presidente vir
a ser responsabilizado por crime contra a humanidade perante o Tribunal Penal Internacional. O Ciro Gomes chamou ele de genocida, mas realmente o Bolsonaro não está sendo genocida. A irresponsabilidade do presidente não leva a uma conduta genocida porque não há objetivo algum de matar alguém em relação à etnia, nacionalidade, religião. Não há um genocídio. O crime contra a humanidade, ele existe a partir do momento em que o presidente ele assume o risco de que certas pessoas podem morrer. Pode se considerar a sua conduta como dolosa a partir do momento em que ele sabe da letalidade do vírus, ele tenta dizer que tudo não passa de uma histeria, quando o exemplo mundial deveria ser o suficiente para mostrar que de histeria isso não é nada, não tem nada, como por exemplo os diversos caixões na Itália, as mortes na China, na Espanha, todas essas mortes ao redor do mundo deveriam ser suficientes para mostrar que não é uma histeria. Então, a partir do momento em que ele sabe que o vírus é letal, sabe que furar a quarentena vai elevar a curva do vírus às alturas, simplesmente ele está assumindo o quê? Aquele chamado dolo eventual indireto. O que seria o dolo eventual indireto? É quando a pessoa não tem a intenção de matar, mas assume o risco. O objetivo não é matar, mas assume-se o risco. Afinal de contas, como o próprio presidente falou, algumas mortes podem ocorrer, mas a economia não pode parar. Gente, isso aí é reduzir a vida humana a menos do que a economia? É um absurdo. O Brasil não pode parar, mas se a gente morre, é óbvio que vai parar, querendo ou não. Tanto se falava, né, que o empreendedor é que gera os negócios, que gera a economia, a gente percebe que não é bem assim. Não é o empreendedor que gera a economia, são os clientes. É a força trabalhadora. Então, finalizando esse vídeo, sim, ele está violando os direitos humanos previstos na Convenção Americana e no Protocolo de São Salvador relativos ao direito à saúde, direito à vida, integridade física, psíquica, etc. Ele está podendo o risco de ser denunciado, ou melhor, ele já foi denunciado perante o Tribunal Penal Internacional por crime contra a humanidade. Então, a decisão da OMS, as recomendações da OMS, ainda que não sejam vinculantes ao Brasil, elas podem ensejar, sim, uma condenação perante a Corte Interamericana, não pela falta de atendimento às recomendações da OMS por si só, mas sim por elas serem relacionadas aos direitos humanos, tá? E a conduta presidencial da pessoa do Bolsonaro pode vir sim a ser julgada pelo Tribunal Penal Internacional, tá? Então é isso, essa é a minha posição a respeito desse tema, tá? E obrigada por me ouvir, se inscreva no meu canal para receber mais dicas, para receber mais informações a respeito, não do Bolsonaro, mas em relação ao direito internacional e direito constitucional. Gostaria de ressaltar que esse discurso não é um discurso esquerdopata, até porque eu não sou uma pessoa radical, eu sou extremamente neutra, é sério, eu sou bem neutra, então não leve esse discurso como algo político, mas como algo estritamente jurídico, tá bom? Obrigada!